Olá, aqui sou eu de novo, o Professor Gabura. Eu estou aqui continuando o vídeo anterior, tá certo? O vídeo anterior onde eu comecei a falar sobre desenho vetorial, falei sobre a diferença de vetor e PNG, né, os arquivos rasterizados, né, o SVG e o que é rasterizado. A gente iniciou aqui a brincar de desenhar e perceber aqui as diferenças. E eu utilizei no vídeo passado o Scratch. E agora vou trabalhar com o Inkscape. Lembrando que esse vídeo ele faz parte do percurso de cultura digital lá do Centro Cultural Bom Jardim, o CCBJ. Né? Esse vídeo aqui é para os alunos do Clube de Cultura Digital. Mas se você está aqui simplesmente surfando pelo canal aqui do Gabura Digital, você também pode ter muito proveito com esse vídeo, tá bom? E nesse vídeo aqui, caso você não tenha visto o passado, mas deveria, eu vou mostrar como funciona o programa Inkscape. Tá? Então eu vou mostrar o básico do Inkscape para a gente poder criar alguns desenhos vetoriais e a gente já vai transformar esses desenhos aqui em arquivos de imagem, onde você vai poder estar compartilhando essas imagens na internet, tá bom? Vamos lá, gente. No vídeo anterior, eu pedi para você instalar esse software, né? O Inkscape. Então, aqui eu já estou com ele aberto. Isso aqui é a página inicial dele, tá certo? E não tem muito o que falar, essa página é a página padrão aqui do sistema. Aqui em cima a gente tem um menu onde a gente pode acessar muitas opções, ferramentas e configurações. E aqui ao lado esquerdo eu tenho as ferramentas, né? Essas ferramentas aqui eu vou poder acessar, eu vou poder utilizar para desenhar e manipular as imagens, tá bom? Vamos aqui, a primeira coisa que eu preciso chamar a sua atenção aqui é a configuração. Na verdade, antes da configuração, sendo sincero, eu vou falar para você aqui sobre o uso do mouse, tá? Veja que eu estou aqui com a ferramenta, o seletor selecionado, né? Essa aqui é onde a gente pode fazer seleções. Eu clico e ele faz seleções. Gente, eu indico fortemente que você utilize um mouse, tá certo? Desenhar no computador precisa de mouse, tá bom? Não tem como, assim, dá para fazer sem mouse? Dá, mas é muito difícil, é muito não prático. Então, assim, arranje o mouse para utilizar o computador. Só ressaltando uma coisa que eu comentei muito no vídeo anterior, é que o Inkscape é um programa para computador, não tem versão mobile, tá? Existem algumas alternativas para criar desenhos em vetor no mobile, mas o caso do Inkscape, que é esse programa aqui que eu estou mostrando, apenas para o computador independente do sistema. Tem para Windows, Linux e Mac, certo? Vamos lá. Aqui no mouse, gente, eu consigo, clicando, eu ativo a ferramenta, né? No caso, eu estou com a ferramenta de selecionar, eu posso selecionar objetos. Com a rodinha do mouse aqui, gente, a rodinha do mouse, vocês se ligam que é a rodinha do mouse, né? Rodinha do mouse, eu consigo deslizar a imagem para cima ou para baixo. Se eu apertar a tecla Shift, atenção, a tecla Shift, aquela que é uma setinha aqui no teclado, né, no canto do teclado, se eu segurar o Shift e rodar a rodinha do mouse, ele vai para a esquerda e para a direita, ok? Então, esquerda e direita rodando com o Shift e para cima e para baixo, apenas rodando a rodinha do mouse. Eu consigo facilmente aplicar zooms, tanto zoom in quanto zoom out, né? O zoom para frente e o zoom para trás. Para isso, basta segurar a tecla Ctrl. Seguro o Ctrl e rodo a rodinha do mouse. Segurei o Ctrl, roda a rodinha do mouse para frente. Roda a rodinha do mouse para trás. Eu consigo dar zooms, estou indo bem para trás, vendo a página lá atrás. Ok? Então, isso aqui eu vou utilizar bastante quando eu estiver desenhando. Então, eu quero que a primeira coisa que você esteja atento é isso, tá certo? Quando eu estiver manipulando a página.
E por último, mais uma dica do mouse, às vezes a gente precisa arrastar a página assim, ó, arrastar, e eu utilizo muito isso, essa mãozinha aqui, ó, que ele está arrastando, é um atalho clicando e segurando a rodinha. Tá? A rodinha, para quem não sabe, é um botão multiuso. Além de ela funcionar também para girar, ela tem um botão também. Ó, clico nela e arrasto. Tá certo? Ó, clico e arrasto, ele segura a página e ele move todo para um lado, para o outro, para cima, para baixo. Isso aqui é importante para a gente poder utilizar esse software. Tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou te mostrar aqui no Inkscape, olha, atenção, é configurar a página. Isso aqui é importante, tá? Vamos configurar a nossa página de desenho. Veja que, por padrão, quando a gente começa aqui com o Inkscape, ele vem aqui com uma página, como se fosse uma página A4. Essas folhas comuns em branco, né, que a gente encontra, ele vem meio que nesse formato com fundo branco. E a gente tem como editar isso aqui, ó. Eu vou em Arquivo e vamos aqui em Propriedades do desenho. Atenção, tá? Eu cliquei aqui no menu superior, Arquivo, e agora em Propriedades do desenho. Pronto. Aqui em Propriedades do desenho, primeira coisa que eu vou chamar a atenção, vou até aplicar um zoom aqui, ó. Primeira coisa que eu vou chamar a sua atenção é aqui nessa parte aqui, ó, de mostrar as unidades, ó. Então, vamos mostrar sempre em pixels. É melhor para a gente que trabalha com arquivos de imagem, tá bom? Sempre, sempre, sempre em pixels. Aqui eu tenho opções, aqui, ó, veja que ele já vem no A4, né, no tamanho da página. E eu tenho outros formatos também que possam vir a ser interessantes, né? A4, A2, tá certo? No caso, eu não utilizo muito isso aqui. Aqui também, ó, na orientação, vocês estão vendo aqui, ó, orientação. Lembrando que quando eu abrir aqui propriedades do desenho, eu estou na primeira guia aqui, ó, a página, tá? Aqui em orientação, eu tenho aqui o tamanho personalizado e aqui, ó, vou botar a unidade do tamanho em pixels, tá, gente? A gente que trabalha com imagem sempre trabalha com pixels. Esse mostrar unidades aqui de cima é para a parte das réguas. E aqui embaixo é voltado para o tamanho da página em si. Essa paginazinha aqui, ó, tá? Essa paginazinha aqui. Então, vamos lá, ó. Eu vou clicar aqui em unidades e também vou botar em pixels, tá certo? Vamos colocar aqui, ó, uma largura e uma altura pequena. Eu utilizo muito o Inkscape para fazer logos, né? Fazer esses artezinhas, às vezes ícones. Então, eu vou colocar um tamanho aqui, ó, que é o 512 por 512. É um quadradinho, tá? Pronto. Coloquei aqui, ó, conforme eu coloquei 512 por 512, se eu afastar aqui o propriedades, veja que já está um quadradinho aqui, ó, no tamanho da página, tá? Isso aqui é importante, tá? Por mais que eu possa colocar imagens aqui, em cima, embaixo, quando a gente salva o arquivo SVG, o que vai ser visível para o sistema vai ser a parte que está dentro da página. Então, é importante a gente se guiar aqui pelo tamanho da página. Aqui em escala, pode deixar tranquilo. Uma sugestão que eu dou, tá, gente? Aqui, ó, pano de fundo, marca essa opção, ó, pano de fundo do tipo tabuleiro de xadrez. Marca essa opção, ó, porque fica melhor de enxergar os seus desenhos. Quando a gente clica aqui, ó, ele fica com esse quadriculadozinho. E é melhor porque, às vezes, eu preciso desenhar peças brancas. E quando você desenha uma peça branca no fundo branco, fica difícil trabalhar, você perde, é horrível. Então, é melhor trabalhar com o fundo dessa forma aqui, transparente, tá bom? Uma outra dica que eu dou aqui também é você marcar essa opção aqui, ó. Aqui em borda, tem mostrar bordas da página, isso aqui é interessante, tá? Tem que ter. A cor da borda você pode deixar cinza. E aqui, ó, marque essa opção, bordas no topo do desenho. Isso vai permitir que quando você desenhe,
essa bordazinha aqui prevaleça e você visualize a borda. Isso é importante, às vezes, porque você tem que ter, às vezes, quando você está editando as imagens, criando, você tem que ter a imagem no tamanho certo, na medida certa. Então, colocando o topo da página por cima, você sempre vai ter certeza se a imagem vai passar ou não da fronteira ali da página, tá bom? Então, isso aqui é importante. Bordas da página, coloca aqui no topo, ok? Pode deixar essa opção aqui, ó, usar anti-alias. Pode deixar, isso aqui é para ele tentar... Ele tira o serrilhado das imagens quando a gente está escalonando, né, usando um arquivo em SVG. Então, pode deixar essa opção. Eu vou mexer basicamente aqui, tá certo? Aqui na página, eu quero configurar a página. Mas aqui nesse propriedades do desenho, eu tenho outras opções aqui, de mexer nas guias e tal, coisa que por enquanto a gente não vai estar mexendo. Uma sugestão que eu dou para você aqui, licença, você já pode deixar na licença normal que você costuma trabalhar, né? Colocar aqui na licença, vamos supor que você vai criar uma licença Creative Commons, né? Com atribuição, você pode colocar aqui, beleza? Sem problema nenhum. Isso aqui também é muito optativo para o desenho, tá? E pronto. Eu vou fechar e já está salvo aqui as configurações do meu programa. Se você quiser ter isso aqui como modelo, como assim como modelo? Vamos supor, eu preciso criar sempre imagens com esse tamanho 512 por 512. Você pode salvar esse projeto vazio aqui, ó. Então, você vai aqui em Arquivo, Salvar como. Vamos salvar como. E aqui, ó, eu vou salvar, ele tem aqui esse desenhando, eu vou deixar nessa pasta mesmo, né, exercício com vetor, eu vou colocar aqui modelo 512 Gabura. Sempre quando eu quiser fazer imagens nesse formato, eu vou abrir aqui e a página já vai estar configurada, tá certo, gente? Então, eu indico que você, por exemplo, tenha um modelo de criar ícones 512 por 512. Tenha um modelo de criar thumbnails para o YouTube, né? Que já pode ser numa resolução maior, né? 1280 por 720 ou 1980 por... 1920 por 1080, né? Ok? Lembrando que tem que ter aqui, ó, o ponto SVG é fundamental para salvar no formato certo, que é esse formato SVG. Esse que a gente pode estar editando, tá bom? E eu vou salvar. Pronto. Veja que aqui em cima já tem, ó, modelo 512 Gabura.svg, né? No nome, aqui na janela da página. Muito bem. Vamos lá. Eu não vou expandir muito as ferramentas desse programa aqui. Essa videoaula é uma videoaula de introdução, para você começar a desenhar. Depois eu vou fazer outros que vão facilitar esse processo. A primeira coisa aqui, gente, então, que eu vou mostrar são as mesmas ferramentas que eu demonstrei no vídeo anterior. Só que no vídeo anterior eu mostrei no Scratch. E aqui agora eu gostaria de mostrar no Inkscape. Eu primeiro tenho a ferramenta de seleção, né? Eu tenho essa ferramenta aqui que é o editor de nós, né? Ó, lá no Scratch, o nome dele é remodelar, tá bom? Por enquanto eu não vou ficar muito nessa coisa dos atalhos, mas aqui o atalho padrão de selecionar é o F1, aperta F1 e ele seleciona, e o F2 é o editor de nós, para você editar as peças. Aqui, ó, eu posso selecionar aqui o retângulo e eu posso desenhar retângulos. Quando eu desenho um retângulo, ó, já vou dar o zoom aqui, ó, veja que eu tenho as opções aqui, ó, de mexer aqui para redimensionar ele, né? Ó. Assim que eu desenhei, ele já está visualizando esses pontos aqui que a gente pode redimensionar. Eu clicando com a ferramenta de seleção, eu posso apenas aumentar o tamanho.
mover, tá? Com a ferramenta de seleção. Se um objeto aqui no Inkscape está selecionado, se eu clicar nele 2 vezes, eu vou poder rotacionar nele. Ó. Olha só, eu vou clicar nele, clico de novo, pronto. Veja que os ícones aqui ó, já estão diferentes. Ó. Clico aqui de novo, o ícone aqui agora está para girar. Ó, e eu posso agora girar a peça. Bom? Muito bem, girei aqui a peça. Ó. Uma vez eu posso redimensionar, outra vez eu posso girar. Quando eu redimensiono uma peça, quando a gente está mudando o tamanho dela, dependendo de como você segura no mouse, você deforma ela, né? Então, temos um atalho aqui, segurando o Ctrl, eu consigo redimensionar uma peça sem mudar a forma dela, ou seja, eu consigo redimensionar a peça sem deformá-la, tá bom? Ok, muito bem, muito legal. Assim como eu já mostrei aqui, né, essa é a ferramenta de desenhar retângulos. Veja que agora eu vou clicar aqui no elipse, ó. Eu vou desenhar aqui agora círculos, né, ó. Desenhar um círculo aqui, ó, com o raio perfeito, né? Uma esfera perfeita, segurando o Ctrl. E da mesma forma que eu redimensionei aqui, ó, aquela peça anterior, eu também posso clicar nela e utilizar o mouse aqui, né, o seletor, para poder estar mudando o tamanho, tá bom? Olhando agora aqui com o editor de nós, tanto a peça aqui do quadrado quanto o do retângulo, ele tem uma configuração aqui diferente, tá? Eu clico aqui no retângulo e eu consigo, ó, aqui eu consigo mudar a altura do retângulo e aqui eu consigo mudar a largura do retângulo. Já quando eu uso o editor de nós com a elipse, eu consigo aqui, ó, com um desse, mesma coisa também, ó, a largura, a altura. É diferente de quando você está redimensionando, até porque aqui, ó, quando eu clico no quadrado, eu tenho uma bolinha aqui, ó, como nó. Essa bolinha, clicando nela e eu puxar aqui, ó, eu consigo arredondar as pontas. Eu consigo arredondar as pontas do retângulo, tá bom? Então, até, inclusive, ele já vem... Não, ele, no caso, não veio aqui, ó, mas eu consigo arredondar essas pontas, ó. Vou deixar normal, só deixar aqui esticado. No caso do círculo, quando eu estou aqui com o editor de nós, eu consigo, ó, abrir o círculo aqui, ó. Eu consigo abrir o círculo e consigo deformar ele aqui, ó. Cada ferramenta, gente, que a gente utiliza aqui, eu estou mostrando as ferramentas, essas que tem aqui na lateral, né? Já foi o seletor, o editor de nós, o retângulo e a elipse, né? Aí, gente, eu quero que você preste atenção nessa parte aqui superior, tá? Ó, embaixo aqui dos menuzinhos aqui escritos, tá? Ó. Nessa parte aqui de baixo, gente, é importante você entender que toda vez que eu clico em uma ferramenta, aparecem opções daquela determinada ferramenta aqui nessa partezinha de cima, tá bom? Toda vez. Então, por exemplo, ó, eu estou aqui com o retângulo selecionado, ó, desenhei um retângulo. Desenhei aqui um retângulo. Aqui em cima aparecem opções do retângulo. Aparecem aqui opções aqui do retângulo que a gente vai poder modificar. Se eu seleciono aqui, ó, a elipse, tem opções aqui da elipse. Ó. Inclusive, se eu editar ela aqui, ó, e eu deixar meio círculo, né, ó, aqui em cima eu tenho outras opções, ó, de transformar ela num pedaço de pizza, deixar ela aberta, ou eu posso tornar ela totalmente esférica, ó. Ok?
Como é que eu faço para apagar as imagens que eu estou criando aqui no Inkscape, né? Fiz um monte de bolinhas, eu posso clicar nelas e ir apertando Delete. A tecla Delete do teclado. Procure aí a tecla Delete. Tá próximo às setinhas aqui para ir para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Eu posso também apagar todas selecionando, deixo tudo selecionado e aperto o botão Delete. Aí ele apaga tudo. Ok? Vamos desenhar de novo aqui, ó, um retângulo e um círculo. Estou brincando de desenhar, né? Só demonstrando. Gente, aqui embaixo, a gente pode mudar a cor do preenchimento. Mas eu, particularmente, costumo ignorar essa barrinha aqui de cores. Eu não acho muito útil, porque eu costumo eu ir muito mais além do que mexer no preenchimento. E aqui é só o preenchimento, tá bom? Então, eu vou dar um atalho aqui para você para abrir um menu onde a gente pode modificar o preenchimento e o contorno das formas que você desenha, tá bom? Isso eu faço aqui, ó, no cantinho, tá vendo que tem esse nome preenchimento? Eu posso dar um duplo clique aqui, ó, duplo clique aqui nessa parte aqui do cantinho, onde eu estou com o mouse agora, ó, e ele vai aparecer aqui em cima uma nova janela que tem aqui, ó, preenchimento e contorno. Preenchimento e contorno, tá? Aqui, ó, é um novo menu aqui em cima, ó, que eu inclusive posso estender ele aqui, essa janela. Quando eu seleciono uma peça, eu posso editar o contorno dela, tá bom? Geralmente, aqui é como eu já costumo utilizar o Inkscape, ele já está um pouco no modo que eu costumo trabalhar. Você está vendo aqui, ó, cor, o tipo de cor, né, ó, achatada, geralmente ele vem assim, ó, o RGB. Eu tenho mais costume, tá? Você pode utilizar sim o RGB, mas eu tenho mais costume, gente, em utilizar aqui na roda, tá? É um costume meu, eu já me acostumei a utilizar aqui nesse padrãozinho da roda, tá bom? Veja aqui que é o preenchimento, ó, e eu tô com o meu quadrado branco. Eu vou arrastar aqui, ó, ele para o vermelho e eu posso mudar a cor dos objetos, ó. Cliquei na bola, eu vou transformar essa bola no amarelo, ó. Eu vou selecionar aqui a cor amarelo e eu vou deixar aqui, ó, no máximo da cor possível aqui, ó. Pronto. A minha bolinha agora está amarela. Ok? Vou usar aqui uma ferramenta aqui de desenhar estrelas, só para poder ter mais uma forma aqui para poder mudar a cor, né? E essa estrelinha eu vou colocar verde, ó. Eu estou fazendo aqui na parte do preenchimento, tá bom, pessoal? Muito bem. Além do preenchimento, nós temos aqui, gente, a cor do contorno e o contorno. Aqui, no caso, em comparação àquele programa que é o Scratch, né? Eu tenho aqui muito mais opções de editar os contornos. Lá no Scratch eu só consigo basicamente tirar o contorno ou engrossar o contorno. Aqui não, eu consigo colocar como é que é a linha, como é que é a ponta das linhas, como é que a linha se comporta quando ela vai fazer uma curva. Tudo isso eu consigo configurar nessa parte, tá bom? Então eu vou dar um zoom aqui nessa ferramenta, nesse elemento de estrela e vou aqui, ó, aqui no contorno, cor do contorno, eu vou adicionar uma cor. Eu vou adicionar uma cor para esse contorno. Ele, por padrão, ele veio aqui no preto, não foi? Ó, vamos, por enquanto, deixar no preto. Agora eu vou em contorno. Como eu falei novamente, a gente sempre trabalha com pixels, né? Então, eu vou deixar já selecionado para utilizar os pixels aqui, ó. E eu vou colocar para o meu contorno ter 2 pixels. Vamos dar uma olhada. Olha só como é que ficou esse meu contorno com 2 pixels. Eu vou clicar agora na bola e eu vou também adicionar um contorno para ela. O contorno pode vir no preto mesmo. E agora vamos colocar 5 pixels. Já um contorno bem mais forte, né? Bem mais grosso, ó.
E por final, vamos aqui no retângulo. Eu clico no retângulo, vou lá na cor do contorno, clico aqui na opção para adicionar uma cor aqui, ó, cor uniforme, tá? E aí ele vai adicionar um contorno, e agora aqui na parte contorno, eu vou colocar 10 de contorno. Vamos lá, eu tenho um contorno mais grosso que o outro, né? Então, aqui já tem os contornos tradicionais, ó. Eu vou fazer mais uma forma aqui, um retângulo, um outro retângulo, pode ser. Vou deixar, inclusive, ele para ficar diferente da outra forma, eu vou deixar ele com os cantozinhos arredondados, ó. Olha só as opções aqui de contorno, tá, gente? Ó, eu cliquei aqui no contorno. E aqui, ó, na parte de traço, a gente consegue deixar pontilhado, os pontinhos assim, ó. A gente consegue mudar o tipo de contorno, né? Ó, legal. Eu dificilmente utilizo isso, mas se você estiver aí precisando, você pode utilizar. Nós temos aqui também, ó, como é que funciona. Aqui nas extremidades, né? O que é as extremidades? As extremidades é quando a gente tem uma forma que ela não se fecha em si. Por exemplo, ó, eu vou utilizar a caneta Bezier, né? Que inclusive é uma das ferramentas que eu queria mostrar para vocês aqui no Inkscape. Para utilizar a caneta, eu faço o seguinte, tá, gente? Ó, eu cliquei na ferramenta de caneta, aí eu vou clicando, e onde eu clico, ele vai fazendo o traço. Ó. Vou fazer um raio aqui, ó. Pronto, terminei de clicar, eu quero que o meu raio, deve estar um pouco difícil de enxergar, mas está aqui uma linhazinha verde, tá? Eu aperto agora a tecla Enter, o Enter do teclado, tá, gente? O Enter. Apertei agora o Enter, ó. Ele tem aí o meu contorno feito, ok? E aqui no contorno ó, que eu fiz, se eu der um zoom, veja que a extremidade aqui ó, é uma ponta chata, tá vendo? Eu consigo aqui ó, deixar a ponta como uma bolinha, ou ela avançando um pouquinho, tá certo? A gente tem esse grau de manipulação. Outra coisa aqui também, ó, que eu quero chamar a sua atenção, é nos cantos. Aqui pode ver que o meu canto, o canto do meu desenho que eu fiz aqui com a caneta, tá um cantinho pontudo. Aqui nos cantos, ó, eu consigo deixar esse cantinho mais arredondadinho, ou eu consigo deixar assim também, para ficar mais estilizado, né? Ou eu posso deixar pontudo também, tá bom? Então, isso é muito bacana. Beleza, gente? Novamente, aqui o traço, né, está em pixels. Eu vou deixar ele em 5, ó. Bacana, né? O traço aqui, gente, ó, utilizando com o editor de nós, eu consigo livremente editar aqui, ó, né, a forma que eu desenhei. Ok? E isso vai ser muito explorado num próximo vídeo, onde eu vou ensinar vocês a vetorizar logos e imagens da internet, tá? Por enquanto não, aqui ainda o objetivo aqui ainda é ser um pouco mais básico, tá? Mas só aqui, ó, só adiantando um pouco, né? Lá no Scratch, quando eu mostrei as formas, a gente podia utilizar a ferramenta de remodelar, que é a mesma que essa aqui, o editor de nós, para criar ondinhas, né, ondas, e a gente consegue deformar com muita liberdade os desenhos. Aqui também, ó, eu clico aqui na peça, eu posso clicar aqui, ó, eu estou com a ferramenta de editor de nós, tá, gente? Lembrando, qualquer coisa é só apertar o F2. E eu posso ó, adicionar aqui, ó, eu dou 2 cliques e ele adiciona um nó. Adicionou um nó. Dou mais 2 cliques, adicionou outro nó. Dou mais 2 cliques, adicionou outro nó. 2 cliques, nó. 2 cliques, nó. 2 cliques, nó. Eu consigo ir adicionando esses nós, tá bom? Uma outra coisa também que eu mostrei lá no Scratch é que a gente tem como deixar isso aqui mais arredondado, tá? No Inkscape tem um atalho que não tem no Scratch que eu adoro. Inclusive, eu considero o Inkscape o melhor software que tem para fazer esse tipo de arte aqui por conta dessas facilidades. Eu acho, inclusive, melhor do que o famoso Illustrator, tá? Que ele está aí, o Illustrator, esse é o programa mais conhecido, né? Mais utilizado no mercado
profissional, um software pago da Adobe, proprietário, se comparado aqui também, né, com o Inkscape, que é gratuito, de software livre. Aqui, ó, olha que legal o Inkscape. Eu estou com um traço aqui e eu posso, só puxando o traço, deformar ele. Ó. Eu estou com o editor de nós. Ó. Eu vou puxar, ó, e eu vou criando aqui a barriguinha. Ó. Eu consigo deformar ele, ó, só assim. Ó. Né? Para fazer isso no Scratch, a gente precisava o quê? Eu precisava criar um nó, eu puxava o nó, e o nó, eu mandava o nó ficar arredondado, né? Ó. Que aqui também temos essa opção. Ó. Eu estou com o meu nozinho selecionado, no caso, esse nó aqui está selecionado. Aqui na barra superior, em cima, aqui, ó, eu tenho aqui algumas opções. Ó, tornar cúspide, suaves. Eu vou colocar, ó, tornar nós alto suaves. Ó. Ou então, esse aqui, tornar nós suaves, tá bom. Cliquei, ó. Eu cliquei e ele automaticamente fez uma barriguinha, tá? Ó. Parecida com a barriguinha que a gente fez quando eu estava desenhando lá no Scratch, tá bom? Muito bem. Pessoal, eu estou mostrando isso aqui só para vocês terem uma noção de como manipula os desenhos, tá? Ó. A gente já vai desenhar com calma. Aqui aqui é só um tutorial ainda, mostrando um pouquinho como funciona. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da caneta Bezier. Né? É diferente lá no Scratch, a gente tem um traço. Dá para fazer algo parecido com a caneta Bezier com o traço? Dá. Só que dá um pouquinho mais de trabalho. E a caneta Bezier aqui é muito mais prático. Aqui com a caneta Bezier, gente, eu não preciso completar os traços. Ó. Eu posso clicar aqui, ó, vou criar um quadrado e eu não vou fechar esse quadrado aqui. Ó. Fui até aqui. Eu posso não só apertar o Enter para fazer a forma, eu posso também clicar com o botão direito do mouse. Ele também cria a forma, tá? Ó. E essa forma aqui, ele é um contorno ainda, né? Com a caneta Bezier. Ó. Se eu mudar aqui, está selecionada, né? Eu posso botar aqui, ó, 10. Ficou bem grossão, né? Ó, vamos mudar aqui para 5. Vamos mudar agora para 2. Aqui, gente, eu posso aplicar um preenchimento também. Ó. Lembrando que eu estou trabalhando nessa parte aqui, ó, preenchimento e contorno, ok? Estou na parte de preenchimento e contorno. Clicando aqui na parte do preenchimento e contorno, vamos aqui, ó, cor uniforme, vamos adicionar uma cor uniforme, né? A gente chama isso aqui, na parte do design gráfico, da cor sólida, né? Porque a gente também tem outros tipos de cores, gradientes e tal. Tem outras formas aqui de adicionar a cor. Para o vídeo de hoje, eu vou ficar no básico, tá? Então, eu vou mostrar aqui só a cor sólida mesmo, essa cor uniforme. Veja que quando eu cliquei, ó, já estava naquela cor lá que estava selecionado, que é o verde, né? Aqui no preenchimento, ó, o preenchimento já estava verde. E eu posso botar o preenchimento que eu quiser. Ó. Então, veja que não é obrigado a minha forma se fechar para ela ter um preenchimento, tá? Ó. Não é obrigatório fechar essa forma, tá bom? Ok? Assim como no Scratch, eu mostrei formas da gente mudar a disposição das figuras, a disposição das imagens. Né? Veja que aqui eu tenho várias imagens. Eu tenho várias imagens aqui que eu fiz, ó, e tá uma por cima da outra, né? Vamos lá, como é que eu faço para controlar a posição das imagens dentro da camada? Como é que eu faço isso? Eu clico na ferramenta, eu tenho aqui em cima, gente, ó, olha aqui, ó. Aqui em cima eu tenho as opções, ó, avançar a seleção. Atenção, eu só vou conseguir editar isso aqui quando eu estou usando a ferramenta, o seletor, tá? O mousezinho. Ó. Então, eu cliquei na peça e apareceu essas opções. Ó. Eu posso mandar para uma camada de trás, mandar para uma camada da frente. Eu posso enviar a imagem lá para o fundo, ó, enviar a seleção lá para o fundo, lá para o final, né? Ó. Ou posso também clicar aqui para a imagem
ir para frente total, ó, ok? Isso aqui é a disposição dos elementos. Em uma outra aula, tá? Quando a gente for fazer a atividade de vetorizar, eu vou mostrar como trabalhar com camadas. Não confunda camada com a disposição dos elementos, dos desenhos. São duas coisas diferentes. A gente pode ter uma determinada disposição em cada camada da figura. Então, não vamos falar aqui hoje, não vamos entrar na parte de camadas, tá bom? Aqui apenas é a disposição. É qual é a ordem que as imagens estão na frente das outras. Em uma mesma camada, no caso, né? E aí, gente, ó, vocês estão vendo aqui a estrela? Vou mandar a estrela para frente. Veja que eu vou girar a minha estrela aqui um pouquinho, tá? No Inkscape tem uma opção legal quando a gente está girando os elementos, ó. Eu queria até que vocês treinassem isso aqui, tá? Por exemplo, né, vamos supor até que vou desenhar até aqui, ó. Vamos supor que eu estou desenhando aqui uma pessoazinha, né, ó. Eu vou desenhar aqui, vou fazer um bonequinho de palito. Desenhar um bonequinho de palito aqui bem simples. Lindo, tá lindo o meu boneco, ó. Eu vou mudar a cor dele aqui para vermelho. E as peças aqui, ó, vou selecionar todas e vou colocar uma cor de pele, só para brincar mesmo. Vamos encontrar uma cor de pele aqui. Difícil encontrar. Encontrei mais ou menos aqui uma cor de pele, né, gente? Pronto. Então, vamos supor que eu vou utilizar isso aqui para... Eu estou desenhando, né, gente? Ó. Aí, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é que no Inkscape, quando a gente está aqui, ó, com a ferramenta, aí eu vou encostar aqui o meu quadradinho numa peça, ele automaticamente encaixa a peça no canto aqui, ó. É como se fosse um encaixe automático, né, ó. Isso é útil, mas às vezes atrapalha. Eu tenho duas formas aqui para te ajudar na parte do desenho. Primeiro é utilizar as réguas, tá? Para utilizar as réguas quando você está desenhando, você puxa aqui, ó, essa parte aqui do lado. Aqui do lado das ferramentas, tem tipo umas reguinhas aqui, ó. Se eu clicar com o mouse e puxar, ó, ele vai trazendo uma régua. Então, se eu puxar aqui, ó, na esquerda, né, a régua da esquerda, ele traz a réguinha em pé, né, ó. Então, eu posso usar a régua para me ajudar a desenhar, ó. Posso usar a régua para me ajudar nesses encaixes e eu encaixar com perfeição utilizando aqui a régua. Ainda assim, às vezes é complicado. Eu tenho uma régua assim, eu também tenho uma régua aqui de cima para baixo, ó. Eu vou aqui na parte de cima e puxo, eu tenho uma reguinha aqui e ele pode encaixar também na régua. Para sumir a régua, eu só seguro a régua e jogo ela para fora, tá? Vamos lá, gente, ó. Eu vou desativar agora esse encaixe automático que está me atrapalhando aqui, ó. O encaixe automático, gente, agora eu vou usar até o zoom aqui, porque essa ferramenta fica bem no cantinho, tá? Ó. Eu vou usar o zoom aqui. Ó, eu tô aqui com a ferramenta de seleção, né? Aqui no cantinho, ó, essa opção aqui está marcada, ó. Vocês estão vendo essa bolinha azul junto com essa bolinha verde aqui, ó. Essa opção está marcada e isso aqui é o autoalinhamento, né? O autoalinhamento ele faz isso. Quando você está tentando encaixar uma pecinha na outra, ele tenta ali juntar ela, colocar na posição certa. Às vezes é útil, às vezes atrapalha. No meu caso aqui, está atrapalhando bastante. Então, o botãozinho está apertado, eu apertei agora, ó, ele está desativado. Agora, eu posso mexer aqui, ó, e ele não vai encaixar automaticamente, tá bom? Deixa eu tirar aqui o meu zoom para continuar. Pronto. Eu comecei a falar sobre isso aqui porque eu queria falar da rotação, tá bom? Aqui, ó, eu tenho o meu bracinho e vamos supor que eu estou desenhando um personagem que eu tenho que desenhar ele várias vezes, eu vou exportar várias vezes e eu preciso ficar girando o bracinho desse personagem.
Eu falei para você no início do programa que com a ferramenta de seleção, eu clico uma vez, ele redimensiona. Quando eu clico de novo, eu posso rotacionar, né? Ó. Só que veja bem, quando eu rotaciono a peça, o bracinho aqui, né? Ele está rotacionando a figura a partir aqui desse símbolozinho aqui do centro, ó. Né? É o que a gente chama no desenho de, às vezes, de ponto de âncora, né? No design, a gente chama isso de ponto de âncora. É a âncora da rotação. Por padrão, toda vez que a gente cria uma forma, um elemento, desenha um elemento, o ponto de âncora da rotação daquele elemento vai ser o centro. Mas aqui no Inkscape, como é um software profissional, né, de desenho profissional, a gente pode escolher o ponto de rotação, tá certo? Então, aqui, ó, eu vou apertar Ctrl Z para ele voltar. Pronto. Ó. Aqui agora, eu vou clicando 2 vezes. Eu vou aqui, ó, onde tem o símbolozinho de mais, que é o ponto de rotação. Eu vou passar o mouse em cima, ele vai ficar laranja, né? Vai ficar marcado. Eu clico nele e eu vou levar, eu estou arrastando o ponto de âncora. Eu vou colocar o ponto de âncora aqui no braço, ó, aqui no ombro, né? Vamos fazer um boneco articulado, ó. Pronto, coloquei no ombro. Agora, gente, olha que legal. Quando eu rotaciono a imagem vai rotacionar seguindo aquele ponto de âncora. Então, isso facilita muito criar desenhos, criar animações, tá? Até, ó, onde a gente precisa fazer várias imagens, né? Às vezes você faz a imagem, aí exporta a imagem, agora eu levanto só um pouquinho o braço, aí exporto outra imagem, né? Fazer o boneco caminhando, mesma coisa, né? Ó, boto aqui. Aí é claro que você pode fazer um personagem com feito de várias peças articuladas, né? Ó. Vou colocar aqui uma articulação na cabeça. Ok, pessoal? Então, atenção aí à rotação e ao ponto de âncora. Uma outra coisa que eu mostrei no Scratch também é a possibilidade da gente agrupar e desagrupar peças, né? Aqui, ó, as peças estão todas separadas. Vamos aqui criar uma peça agrupada, ó. Eu estou com a ferramenta de seleção, né, o mouse. Eu vou selecionar as 2 peças. E aqui em cima, eu vou mostrar no menu e depois eu vou dizer o atalho do teclado, tá? No menu, eu vou em Objeto, Objeto, lá em cima, e eu vou apertar aqui, ó, Agrupar. Pronto, agora eu já tenho uma imagem agrupada, ó. Elas são uma imagem só, tá ok? Ó, eu consigo editar elas. Uma outra coisa aqui, ó, uma outra forma de fazer isso, vamos supor que eu quero juntar essas 2 aqui, ó. Né? Quero juntar essas 2. Seleciono as 2. Seleciono as 2. As 2 estão selecionadas. Agora eu vou apertar, seguro o Ctrl e aperto o G. Pronto. Agora eu agrupei a peça. Agora é uma peça só também. Ok? Eu também posso desagrupar. Seleciono a peça. Agora eu quero desagrupar. Eu quero pegar na peça separadamente, né? Ó. Então, eu seleciono a peça, objeto, tem aqui a opção desagrupar. Desagrupa. Como é o atalho aqui para desagrupar, ó, eu quero desagrupar aqui, seleciono a peça, agora é Ctrl G, agrupa. Agora, Ctrl Shift G, desagrupa. Vamos olhar aqui, ó, Ctrl Shift G, desagrupou. Muito bem, desagrupou a peça. Ok? Vamos agrupar aqui o meu boneco, né? Eu quero aqui o meu bonequinho, ele está com as peças todas separadas, né? Então, às vezes, a gente está mudando ele de lugar, você arrasta sem querer só uma peça, aí desmonta o boneco, não é legal, né? Vamos agrupar o nosso bonequinho, ó. Seleciono ele, lembrando que eu estou com o seletor. Seleciono o meu bonequinho todo, ó. A seleção tem que cobrir todos os elementos, né? Ó, todas as formas. Seleciono, seguro o Ctrl, aperto G. Agora é uma peça só. Eu agrupei todas as peças. Uma coisa aqui que eu tenho que mostrar para vocês, tá? É isso aqui, ó. Veja
olha só o que vai acontecer quando eu aumentar o tamanho do meu boneco, tá? Ó, eu vou apagar essas outras imagens que eu estava utilizando, desenhando e mostrando de exemplo. E eu vou botar aqui, ó, na minha página, lembrando que essa página aqui, ó, essa aqui foi o que a gente configurou, né, da página, para a página ter 512 por 512. Por que que eu escolhi esse tamanho? Porque é um formato legal para criar ícones ou logos, tá? Um tamanho legal aqui, uma resolução bacana. Eu vou selecionar, eu vou pegar aqui a minha imagem, ó, e eu vou redimensionar para ele ficar o tamanho da página inteira. Olha o que vai acontecer. Vou segurar o Ctrl para ele não deformar, né? Aqui tá bom, ó. Soltei. Veja, gente, que quando eu fiz isso, a impressão que me dá aqui é que eu mudei o tamanho da peça e o contorno não mudou. Ó, aqui tem um contorno e aqui, ó, quando eu aumentei ela, ele manteve o mesmo contorno. Qual é o contorno das minhas imagens? Né? Utilizando a ferramenta aqui, o editor de nós, você pode usar o atalho F2. Se eu clicar aqui na peça, ó, eu consigo alterar as propriedades da peça sem desagrupar ela. Isso aqui é uma coisa bem útil, tá? Então, clicando aqui, por exemplo, ó, vamos clicar aqui na cabeça, tá? Ó, eu não desagrupei a peça, eu estou com o editor de nós, cliquei no meio dela e eu vou alterar as propriedades aqui do preenchimento e do contorno, tá? Aqui, ó, vamos deixar a cabeça dele um pouquinho mais clara, né? Ou preta, mais escura, né? Vamos que tal azul, pronto. No contorno aqui, gente, ó, olha só, o contorno dele tá 2, tá? Se eu redimensionar a imagem, eu redimensionei a imagem. Agora, se eu clicar aqui de novo, ó, F2 para o editor de nós, vou clicar só na cabeça. Veja que a largura continuou 2. Então, a minha página está configurada de um jeito que, quando eu redimensiono as imagens, ele aumenta só o tamanho delas, ele não altera o contorno, tá bom? E isso aqui a gente tem que estar ciente, ó. Agora, eu vou marcar essas opções aqui em cima, ó. Com o meu seletor, a minha imagem aqui, ó, a minha ferramenta aqui do mouse, selecionei a imagem aqui em cima, gente, olha isso aqui, ó. Eu tenho essas opções que, quando a gente marca, ele aqui, essa opção aqui, ó, ele redimensiona o tamanho do contorno também. Então, agora, eu vou redimensionar a minha figura. Só que essa parte aqui está marcada. Então, eu vou redimensionar, soltei. Ó. Quando eu soltei, gente, agora olha como a linha está grossa. Ele aumentou o tamanho da imagem e, proporcionalmente, ele aumentou também o contorno dela. Né? Se eu apertar o F2 aqui, ó, e for ver, veja que a largura agora da cabeça do meu personagem é 7, ó, 7, alguma coisa. Significa que o contorno aumentou também. E isso porque essa opção aqui em cima está marcada, tá bom? Essa opção aqui, ó, que aparece quando a gente está com o seletor, tá bom? Então, você atenção quando você estiver redimensionando as peças para que você não, sem querer, mude o contorno delas, tá bom? Então, pronto. Eu peguei a minha imagem aqui. Ó. Vamos brincar um pouco aqui com essa imagem, tá? Eu vou editar rapidinho aqui esse boneco. Para facilitar, eu vou até desagrupar logo. Eu vou desagrupar logo esse cara. Vou fazer um desenho bem rapidinho aqui, ó. Olha só que desenho rápido aqui, ó. Eu consigo fazer só com as ferramentas que eu ensinei vocês a utilizar, tá? Eu vou fazer um desenho bem rápido, porque eu quero finalizar essa videoaula mostrando como exportar imagens, tá? Exportar em SVG puro
ou exportar em PNG também, tá bom? Então vamos lá. Ó. Eu vou rapidinho, ó, eu vou utilizar a caneta aqui e eu vou desenhar aqui, ó, desenhar F2. Eu vou preencher isso aqui, vou mudar o contorno também para 2 e vou botar um vermelho um pouquinho mais escuro. Eu vou duplicar essa peça, tá? Para duplicar uma peça é Ctrl D. E aqui, ó, assim como no Scratch, que a gente tinha as opções de rotacionar, de girar, quando eu estou com a ferramenta de seleção, aqui em cima eu também tenho essas opções, ó, inverter, de cima para baixo, tá bom? Ó, igual ao Scratch que eu mostrei no outro vídeo. Desenhar aqui rapidinho aqui um short. Contorno também é 2. É melhor aumentar um pouco o contorno para ficar mais condizente com as imagens de baixo, né? Então, eu mais ou menos 7, vou botar 6 aqui. Aqui eu vou fazer nesse cara... aqui é 6 de contorno, vou deixar a bolinha aqui. E vou preencher com isso aqui. Ctrl D para duplicar. Inverte. Desenhar aqui agora o que seria o rosto dele, né? Acho que eu também vou botar 3. Em vez de rotacionar, eu vou girar a peça assim, que vai ser mais prático. Vamos lá. Contorno 5. Vamos adicionar um preenchimento. E eu vou botar a mesma cor de pele, tá, gente? Ó. Como é que eu faço para pegar a mesma cor de pele? Uma dica é utilizar aqui essa ferramenta que é o conta-gotas, tá bom? Clico no conta-gotas. Eu estou com a minha ferramenta selecionada. A cor que eu tocar agora, ele vai adicionar o preenchimento daquela cor. Então, eu vou clicar aqui. Pronto. Foi a cor que eu queria. E por último, eu vou desenhar aqui os olhinhos e a boquinha. Boquinha acho que eu vou deixar menor. E todos eles eu vou... Não, é em pixel sempre que a gente trabalha, né? Vou deixar 6 também. Muito grande, né? 3. Eita, foi 33. Pronto. Editor de nós. Boquinha feliz. Olhinho assim. Olhinho assim. Veja que a diferença, né? Ó, se eu olhar com os detalhes, ó, eu vou mudar aqui a ponta desses traços que eu fiz. Ó, selecionar os 3. E aqui, ó, nos cantos eu posso deixar arredondado, não vai fazer diferença. Mas nas extremidades, ó, eu vou deixar circular. Ó, vai ficar mais bonitinho, né? Mais bem acabadinho. Ok? Vou deixar aqui... o quadrado e o círculo, o quadrado e a elipse que eu desenhei aqui, eles estão num modo, eles estão desenhados em um modo padrão aqui do Inkscape, né? É uma forma que é mais fácil editar retângulos e
e elipses. Mas eu posso também converter isso aqui num caminho, tá? Na verdade, o que é um caminho? Isso aqui, ó, é um caminho, tá? Isso para o Inkscape, tá? Eu estou falando aqui na linguagem do Inkscape, né? Como o programa lida com isso, tá? Ele chama isso aqui de caminho. Essas imagens que eu faço desenhando assim, né? A imagem que eu edito livremente com a caneta Bezier, e depois eu transformo aqui num preenchimento e aumento aqui o contorno. Isso aqui ele chama de caminho, ok? Enquanto aqui é um retângulo, vamos supor. Para mim, é muito mais conveniente trabalhar com os caminhos, pois com o caminho eu tenho um grau grande de manipular aqui, ó, os nós, tá bom? Coisa que eu não tenho quando eu crio aqui um retângulo. Retângulo aqui, ó, eu só posso editar ele, né, assim, ó, mudar os tamanhos assim, ó. Então, por conta disso, eu posso converter uma imagem em caminho, tá? No caso, eu posso converter um retângulo ou uma elipse em caminho. Eu posso converter, inclusive, até um texto em caminho. Outras coisas eu posso converter em caminho. E é o que eu vou fazer agora, mostrar para vocês. Ó. Eu vou desenhar aqui um retângulo, e esse retângulo aqui eu vou transformar ele em caminho. Eu vou deixar ele aqui selecionado, vou apertar aqui no editor de nós, e aqui em cima eu tenho essa opção aqui, ó, converter objetos selecionados em caminho. Então, ele vai converter esse objeto, que no caso é um retângulo, em caminho. Eu posso ir por aqui, como eu posso também ir aqui no menu caminho e apertar em converter, converter em caminho, tá? Então, eu vou clicar aqui e vou clicar aqui, ó, converter objetos em caminhos. Cliquei. Agora, olha a diferença. Eu consigo editar ele assim, ó. Ele virou um caminho, tá bom? Não se preocupe que esse tipo de coisa aqui você vai pegando mais com o tempo. Eu só entrei nisso aqui um pouquinho porque eu vou transformar esses bracinhos do meu personagem em caminho para eu ter um grau de liberdade de deformar e fazer as mãos e os pés, tá bom? Então, eu selecionei os dois braços e as duas pernas e eu vou transformar os quatro em caminhos, ó. Eu vou aqui e vou apertar converter em caminho. Muito bem. Agora que eles são caminhos, ó, eu consigo fazer coisas com eles aqui, ó. Por exemplo, eu posso selecionar esses dois aqui, ó, e posso usar ferramentas aqui, ó, de suavizar, né? Eu tenho várias opções. O que eu vou fazer aqui, na verdade, é só o seguinte, ó, eu vou criar um nó, vou esticar aqui e vou mandar... não, na verdade, eu vou só fazer isso aqui mesmo. E eu posso editar mais aqui, tá? Isso aqui. Deixar a mãozinha dele redondinha, ó. Eu vou editar aqui, ó, a ponta desses nós aqui, ó. Então, eu queria muito que você aproveitasse essa videoaula para criar um desenhozinho. Não precisa ser uma obra de arte, não é um negócio que vai levar para o museu. Mas você tentasse fazer aqui uns desenhos para você começar aqui a brincar de exportar, enfim, de fazer desenhos vetoriais, tá, gente? Isso aqui é uma primeira aula que mais para frente, lembrando, essa aqui é a primeira aula que eu estou mostrando os desenho com vetor, né? A gente vai ter outras aulas aqui que eu vou aprofundar. Vou falar sobre opacidade, vamos aplicar aqui efeitos de gradiente, enfim, vamos aplicar várias coisas. Mas por hoje eu gostaria que você fizesse desenhos simples como esses aqui, como esse aqui que eu acabei de fazer. Agora, gente, a última coisa aqui é a parte de exportar a imagem, né? Eu vou exportar essa imagem toda aqui, tá bom? Posso até agrupar tudo aqui, ó, Ctrl G, eu vou deixar tudo agrupado.
centralizar aqui no meio da página. Agora, vamos lá, ó. Eu vou em arquivo. Não, arquivo não. Isso. Eu vou primeiro... eu vou salvar. Lembra que aqui está o modelo 512 Gabura, né? Aquilo lá era o modelo. Agora, eu vou salvar isso aqui como um arquivo SVG, ok? Ele já está no SVG, né? Mas eu não vou salvar em cima desse modelo. Eu vou criar uma nova figura. Eu vou aqui em arquivo, salvar como. E agora, eu vou mudar esse nome. E vou mudar o nome aqui para... Vou botar aqui, ó. Desenho Gabura Digital. Desenho Gabura Digital.svg. Eu vou salvar esse desenho aqui nessa pasta que eu estou mesmo, do exercício. E eu vou clicar aqui, ó. Todo mundo está vendo aqui? Acho que não está atrapalhando muito na minha cabeça flutuante aqui. Vou apertar em salvar. Ele vai salvar em SVG, ó. Salvei. Pronto, salvou. Lembrando, tá, gente, que é importante que o seu desenho esteja dentro entre as bordas da página que você configurou daquele jeito. Se ele estiver fora, pode dar alguns erros quando você importar para os outros programas, tá bom? Até porque eu queria abrir essa imagem depois aqui no Scratch para a gente poder finalizar essa aula do jeito que a gente começou aquela última aula, né? Eu já criei a imagem SVG, tá lá, a imagem já em SVG. Agora, eu vou exportar esse desenho que eu fiz em PNG, né? Ou seja, quando eu exporto algo em PNG, eu vou exportar ela rasterizada, vai ser um mapa de bits, um mapa de pixels, ele vai ter uma resolução, e se a gente dá muito zoom, a gente vai ver a imagem pixelada, né? A gente vai ver os cantos serrilhados. Mas não tem problema. Uma coisa legal também é que eu posso mudar, eu posso escolher aqui, por mais que eu configurei a página para 512 por 512, né, o quadradinho, na hora de exportar, eu posso aumentar para a resolução que eu quiser. Posso, inclusive, diminuir. Vamos lá. Eu vou em Arquivo e vou escolher a opção aqui, gente, ó, exportar a imagem PNG, tá? Novamente, eu cliquei lá no menu em cima, eu cliquei em Arquivo e aqui eu selecionei exportar a imagem em PNG. Muito bem. Aqui vai abrir um menu aqui de opções, e nesse caso aqui agora, eu vou esconder um pouco a minha cabeça, que está aqui no vídeo, né? Vou esconder aqui, pronto, escondi. E agora, só para ficar mais fácil aqui de você visualizar, né? Aqui, gente, ó, é importante, ó, vocês estão vendo aqui, exportar na área, nessa janela aqui, ó, nessa janela aqui, ó, de exportar a imagem PNG, ele tem aqui, ó, exportar a área, tá? Se eu deixar aqui página, a imagem que eu vou exportar vai ser tudo que está dentro dessa página. O arquivo que ele vai ser gerado vai ser o que está dentro dessa página. Se eu colocar aqui desenho, ele vai exportar tudo que tem desenhado nesse arquivo. Por exemplo, pode ser que eu faça uma bolinha fora aqui dessa marcação do tamanho da página, né? Eu posso, sei lá, fazer outras formas e aí ele vai exportar todo o desenho, tudo. O seleção, eu posso usar a ferramenta aqui, seleção, para eu selecionar, por exemplo, eu quero exportar só essa peça, né? Então, seleção, então ele vai exportar só aquela página, só aquela peça que você selecionou, ignorando o tamanho da página, tá? Para ficar igual ao formato SVG que eu fiz, né, anteriormente, eu vou exportar a página. Então, ou seja, eu vou exportar tudo que está dentro aqui, ó, das bordas, tá bom? Pronto. Vou deixar isso aqui. Aqui em tamanho da imagem, eu vou poder colocar a resolução que eu quero, né? Vamos deixar aqui, ó, a largura do jeito que eu configurei naquela hora, né? 512. Ele automaticamente vai mudar para 512 por 512, tá bom? E isso aqui vai ser a resolução que ele vai exportar essa imagem, tá? Lembrando que isso aqui é para o formato PNG.
É importante você colocar aqui no nome do arquivo, que é o endereço, aonde vai ficar salvo a imagem que você vai exportar, né? Eu posso clicar nesse botãozinho aqui, ó, exportar como, e eu posso selecionar a pasta, tá? Ó, eu vou selecionar aqui imagens, tananã, eu vou colocar no mesmo local que eu coloquei aquela minha outra imagem. Vou botar aqui e vou botar aqui no... vou pegar aqui, ó, desenho Gabura Digital, e eu vou só tirar esse ponto SVG aqui, ó, e vou só botar desenho Gabura Digital. Só isso, vou deixar só desenho Gabura Digital. E vou apertar aqui salvar. Veja que agora no caminho, aqui no final, ó, ficou desenho.gabura digital, né? Gente, no final tem que ter aqui o ponto PNG, senão dá erro. Eu apaguei ali, esqueci de avisar, tá? Lembrando, aqui quando eu for exportar, eu tenho que ter o nome aqui no final, ponto .png, tá? Ó, ponto .png. Senão pode dar problema, tá bom? E agora, gente, eu vou clicar no botão aqui, ó, exportar, tá? Exportar. Cliquei aqui, ó, ele vai carregar rapidinho e pronto, ele já exportou, ok? Eu vou voltar a minha cabeça flutuante aqui, pronto. E eu vou abrir de novo aqui o Scratch. Eu vou abrir aqui o Scratch novamente, né? Voltei aqui para o Scratch. Vou apagar isso aqui. E olha, eu vou adicionar aqui as duas imagens no Scratch. Eu vou adicionar a imagem, o SVG, e depois o PNG. Ó. Vamos ver se vai dar certo, tá? Ó. Passar o mouse aqui, enviar o ator. Vou selecionar, ó, desenho Gabura Digital em SVG. Vou abrir ele. Calma que eu vou aqui nas fantasias. Ó, ele veio meio fora do lugar aqui, né? Ó. Eu vou selecionar tudo aqui. Ixi, ele veio meio bugado aqui. Vou mudar o tamanho. Vou deixar ele já no localzinho dele aqui, ó. Tá aqui, ó, meu arquivo em SVG. O mesmo arquivo que eu fiz lá no Inkscape, ó, eu consigo editar aqui, ó. Eu consigo mudar a cor das coisas, né? Eu vou mudar a cor desse boneco. Vamos dar um bronze para esse boneco aqui, gente. O boneco tá muito branco. Vamos dar um bom bronze, ó. Foi pra praia. Ficou bronzeado agora, não foi? Isso porque é um formato em SVG. Agora vamos adicionar aqui o PNG. Eu vou enviar outro ator. Vou adicionar o PNG, ó. Abrir. E eu abri aqui também o arquivo em PNG. Esse arquivo PNG, ó, eu não tenho as opções de mudar nada, né? Eu posso desenhar em cima, eu posso até tentar selecionar alguma coisa pela cor e mudar, tá? Mudar pela cor, mas é só isso que eu tenho e não fica também, e dá trabalho, porque às vezes não fica muito bem feito também, né? Beleza, gente? Então veja que eu estou com as duas imagens aqui que eu fiz, tanto em PNG quanto em SVG. O nosso foco hoje foi o desenho em vetor, né? O nosso desenho em vetor, esse criado aqui no Inkscape. Posso fechar aqui as janelas e pronto. Muito bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. A nossa aula vai ficando por aqui, por favor. Se gostou aí, deixa o like, comenta, se inscreve no canal. E eu apareço aqui depois em um próximo vídeo, tá certo? Estuda, compartilha, né? Estuda, faz tempo que eu não falo isso, tá? Estuda, aprenda e compartilhe o conhecimento, tá bom? Valeu e até a próxima!